Bom dia, boa tarde, uma boa noite aí a todos vocês. Estamos voltando aí a fazer um comentário com referente ao último vídeo antes desse que eu postei, que foi na noite da celebração das Testemunhas de Jeová, né? Que ocorreu aquela filmagem diante de uma situação ali que eu estava passando. E eu fiquei de trazer aí a resposta do que houve. Muito bem, vou tentar explicar para vocês aqui rapidamente o que houve, certo? Para vocês tentar entender, porque a celebração foi dia 4 de abril, certo? Numa quarta-feira. Aí dia 3, que foi terça-feira, estava com a minha filha. Aí dia 2 eu estava também com ela, que foi uma segunda-feira. Então, do dia 1º ao dia 2, a madrugada todinha, eu passei com a minha filha no hospital veterinário, né? Devido à gatinha dela, certo? Aí fiquei de domingo para segunda. E depois viemos para casa e tal. Aí de manhã, terça-feira, nós voltamos de novo para a gatinha tomar soro. E eu tinha deixado com ela o meu cartão de crédito, né? Porque ela tinha ido almoçar na terça-feira, eu tinha saído, deixei ela lá na clínica, né? Veterinária pública, e para ela almoçar, para ela comer alguma coisa, e esqueci de pegar, o cartão ficou com ela. Então o cartão ficou com ela de terça para quarta, foi a noite da celebração. Só que de manhã, cedinho, ela me ligou e falou que infelizmente a gatinha dela tinha falecido. A gatinha dela faleceu, diante de todos os nossos esforços ali, a gatinha infelizmente faleceu, né? Aí, o que aconteceu? Que quarta-feira à noite eu fui buscar o meu cartão. O meu cartão. Aí cheguei lá na porta no portão do Salão do Reino, tinha lá um indicador lá, né, no estacionamento, falei para ele, ó, se possível você poderia chamar minha filha, por favor? Falar que eu tô aguardando aqui fora. Ele falou, sim, eu chamo sim. Aguarda só um instantezinho aí, que eu vou chamar ela, né? E foi nesse aí que eu fiquei ali no portão. Aí eu tava lá no portão ali esperando, né? Aí, na terça-feira, quando eu tava indo com a minha filha pro veterinário, uma testemunha de Jeová, essa que eu falei lá, que agrediu, que agride, não agride mais, aliás, né? Que agredia a esposa dele, que a esposa dele passava por um psicológico, aflição, maus tratos, tudo por 20 anos, ele tava lá no portão. Foi quando ele não tinha me visto, porque eu tava assim na parede, encostado, ele tava vindo. Aí foi quando eu parei ele e falei o seguinte, ó, não quero ver você mais cumprimentando a minha filha não, viu? Não quero mais você cumprimentando a minha filha não. Eu tô do lado dela, você cumprimenta a minha filha, certo? E não me cumprimenta, por quê? Certo? Aí ele já vem com um papinho assim, ó, dá licença aí, vem pro canto aqui, põe a mão aqui no meu ombro. Eu já falei pra ele, tira a mão do meu ombro, tira a mão de mim. Aí as pessoas que estavam entrando já ficou meio assim, né, de olho, né, tal. Né? Ele falou, calma aí. Eu falei, nada, calma não, você não tem vergonha não, meu. Falei pra ele, você não tem vergonha não? Você cumprimenta a minha filha, uma adolescente, e não cumprimenta o pai dela no meio da rua? Você não tem vergonha? Seu sem vergonha. Foi aí que ele já ficou meio assim, perdeu a linha. Ainda bem, eu tava falando com ele e no estacionamento tinha uma testemunha de Jeová ali, que era um ancião, e um atrás de mim, um ancião, certo? Só que nessa aí que eu falei que ele era sem vergonha, eu falei, você é um sem vergonha, certo? Aí o ancião veio e falou, calma, nós estamos na celebração. Aí eu fiquei mais ou menos, né? Mas aí esse cara, esse tá lá no vídeo lá, que eu vou mostrar para vocês, o nome dele é Francisco Batista da Congregação, o qual agredia a esposa dele por muitos anos, certo? Ele chegou a virar ancião, chegou a virar pastor, né, da congregação. Antes ele virou servo, depois ancião. Enfim, a esposa dele tem culpa desses 20 anos de maltrato? Tem sim, entre aspas, até onde nós sabemos tem sim, porque ela já poderia ter cortado esse mal pela raiz há 20 ou muitos anos atrás. Ela permitiu isso na vida dela, certo? Permitiu as consequências que vai vir, ou já está havendo também em cima da filha dela, certo? E por quê? Ela também tem culpa, porque ela permitiu, porque ele não poderia ter virado servo ministerial, não poderia ter virado ancião, se ela tivesse levado isso para as autoridades circular. Ela não tinha que levar isso para pastor, ancião, por quê? Ela levou e isso ficou encoberto. Ficou encoberto. Se vocês verem no vídeo aí, eu falei lá,
esse cara, você sabe, tem um outro ancião lá que era o José Raimundo. Eu falei, você sabe, esse cara agride e violentou a esposa dele por muitos anos. O psicológico dele falou, pois é, eu sei. E ainda eu falei pra ele, não é só esse cara não. Tem outros aí, tem outros. E eu vi um outro entrando lá, passou por mim assim, um outro que também, meu, fazia a mesma coisa. Ele se separou também, se separou da esposa dele. Esse cara aí virou servo ministerial também, virou ancião, que é pastor, né? E os anciãos sempre encobrindo isso, gente, sempre encobrindo. Por isso que eu falei, sempre isso vai ficar na comissão, sempre vai ficar entre quatro paredes. Nunca eles foram incentivados a levar para as autoridades. Quem deveria cuidar desse assunto eram as autoridades. Quem deveria investigar era a polícia civil, certo? Que deveria investigar esse assunto, que eles deveriam ter levado, falado, ó, a gente vamos cuidar dele aqui no sentido espiritual, tal, esses assuntos aqui, mas você vai ter que procurar as autoridades, certo? Vão ter que procurar as autoridades. É um absurdo, gente, um absurdo que isso aconteceu, que isso ocorria e ocorre, certo? Então foi nisso aí que eu falei, porque quando eu estava lá falando com esse ancião, esse publicador aí, ele estava lá ainda como indicador, gente, como indicador. Esse agressor da mulher dele aí, estava de indicador. Aí ele fez assim para mim, eu quero conversar com você lá fora, certo? Eu quero conversar com você lá fora, tipo fazendo assim um sinal de arma, né? Tipo assim, né? Mas por uma posição de um cristão. Com relação ao que eu falei, cadê aquelas ideias lá que Jesus Cristo falou? Se alguém te bater numa face, dê a outra para bater. Olha, ele perdeu a linha, ele perdeu a linha. Esse publicador lá, que já foi ancião, servo ministerial, perdeu a linha, certo? Ele apunhou o braço assim, ó, certo? Que eu estava falando com ele, ele apunhou o braço assim para trás, né? Dando a entender que iria me agredir, e falou que queria conversar comigo lá fora. Falou, eu vou conversar com você lá na rua, eu vou conversar com você pela rua aí, me ameaçando que ia conversar comigo pela rua. Isto mostra claramente, pessoal, claramente, todos os vídeos que eu falei a respeito dessa congregação, todos os vídeos que eu falei, certo? Que era uma congregação de prostituição e de homens violentos e de bebedeira. Eu falei em todos os meus vídeos, vocês ainda persistem em não acreditar, vocês persistem, certo? Mas antes desse vídeo, que o outro que eu postei, ainda bem que teve uma repercussão um pouquinho melhor, certo? E eu vou incentivar vocês que vocês dêem um like nesse também, certo? Dê um joinha aí, dê os seus comentários para que o vídeo chegue a mais pessoas, certo? Eu preciso desse apoio, dessa força de vocês, certo? Agora que eu estou vendo aí também o real sentido dessa necessidade desse aplicativo nos alavancar mais ainda para frente. Então, eu até comentei lá do Anthony Moore, naquele vídeo, certo? Que nunca vocês vão ficar sabendo, vai ficar sempre na comissão, certo? Vai ficar na comissão. Se ele abusou de alguma irmãzinha lá dentro, por exemplo, eu posso falar o que eu quiser. Eu sou uma testemunha de Jeová, queira ou não, nunca ninguém me apresentou um papel falando que eu não sou mais. Nunca, certo? Então, todos podem falar, certo? Ninguém sabe o que causou a saída dele, porque, ó, gente, para um camarada sair do alto escalão que ele tá lá, que ele estava lá em Betel, para ele sair, uma coisa horrível deve ter acontecido. Alguma coisa muito desagradável deve ter ocorrido e aconteceu. E nós nunca vamos ficar sabendo 100% desse assunto, certo? Se ele abusou, se ele deu ideia em alguma irmãzinha lá dentro, se tem pedofilia, se ele desviou, se estava lidando com dinheiro, se ele maltratou algum irmão, ninguém saberá, nunca ninguém vai ficar sabendo, devido a essa forma religiosa aí, que é a comissão, certo? De 3 homens, ou pode ser até mais, que fazem ali esse complô, dizendo que é baseado na Bíblia, raciocina com a pessoa e acaba condenando ela, né? Acaba condenando a pessoa. Isso é um absurdo. Por isso que eu sempre incentivei em todos os outros vídeos. Comentem, pessoal, façam um vídeo, se esforcem, falem o que está acontecendo, o que aconteceu com vocês, certo? Falem mesmo. E agora eu vou precisar que vocês me ajudem também nesse like aí, dê o like para que mais pessoas possam saber desse assunto. E isso é horrível. Ainda bem que tinha testemunha, tinha esse ancião que estava atrás de mim, né? E tinha um outro ancião que viu isso aí, certo?
é horrível. Então todos os vídeos que eu falei, que eu já fui ameaçado por outro servo ministerial, que eu já fui ameaçado por outro ancião, por esse publicador, por outros, vocês não acreditam, sabe por quê? Porque eu sou ameaçado? Porque eu sei de coisas horríveis, de merda horríveis que eles faziam e fazem, certo? E ficam dando a entender que não é nada disso, que é tudo mentira, que é loucura da minha cabeça, que é ficção, que eu estou procurando pretexto para blasfemar, né? Levantando falso testemunho contra eles. Aí, tá aí o vídeo. Aquele ancião que estava atrás de mim é testemunho ocular, que ele me ameaçou, certo? E me ameaçou novamente a me pegar lá fora, na rua, certo? Então, para vocês verem, eu tenho testemunho. Todos os outros vídeos que eu falei, quando eu toco na ferida deles, eles ficam assim, injuriados, furiosos para me pegar, me ameaçando, né? Ameaçando eu aí, meu lado físico, né? Mas ainda bem que eu filmei, eu deveria ter já entrado e ficado postado com o celular de começo. Mas eu não imaginei que ia rolar isso, né? Não imaginei. E sabe o que é mais horrível ainda? Que eu vi o outro que causou danos para sua ex-esposa, um outro publicador que já foi servo ministerial, ancião, entrando lá, certo? Com a nova esposa dele. Né? Mais uma vítima na mão dele. Mais uma vítima que ele vai afligir o psicológico, certo? O emocional, o físico. Porque, olha, eu vou te falar, viu? É horrível a situação que eu via e testemunhava entre eles. Então, eu estava aqui, ó, aqui dentro, aqui, ó, atrás dos portões. Uma testemunha estava aqui, perto de mim aqui, uma testemunha. E ali tinha outra testemunha atrás do jardim, do portão. Então eu estava dentro do portão. Olha o espaço que tinha. E ele veio de lá do fundo, me ameaçando. Foi nesse salão aqui então, que aconteceu isso na comemoração da morte de Jesus Cristo na quarta-feira passada. E uma outra coisa interessante também que eu havia comentado lá no vídeo, quando eu falei que o amor não é perfeito, o amor é falho, que Jeová é falho. Porque, pessoal, nós temos que ir mais além disso. Nós não podemos ficar só até a Bíblia. Existem muitas histórias além da Bíblia, certo? Porque Deus não proibiu a serpente, certo? Porque Deus não permitiu que Satanás tivesse acesso, certo? Até a terra, por exemplo. Vocês têm que se perguntar e pesquisar, saber da verdadeira essência da história, certo? Por que a testemunha de Jeová não fala lá? Porque nós envelhecemos e morremos? Porque nós vivemos num mundo como esse? Só que ninguém sabe da verdadeira história também. Vocês têm que pesquisar, saber o que está também por trás dessa situação. O que está por trás além disso. O que está por trás além disso. Certo? Existem muitas histórias, muitas informações além da Bíblia. Certo? Se Satanás, juntamente com muitas outras legiões de anjos, até então conhecido como demônios, errou, porque havia algo também de errado com o Criador. O Criador permitiu algo que fizesse com que eles errassem. Deu a chance deles também seguir o seu caminho. E outra coisa, essa história que Deus, ou o Criador, como que a testemunha de Jeová fala, que só os que estão associados à organização deles vão herdar o reino, ou o paraíso aqui na terra. Isso é ficção. É totalmente ficção, certo? Ou que você queira ou não queira viver o que você quer aqui na terra ou não, os seus prazeres, os seus desejos, as suas ações reflete tudo no seu Criador. E outra coisa, se vocês for levar ao pé da letra, a falha do pecado que há em nós nos compromete a querer atingir, a querer fazer o que é certo, a fazer o que é correto aos olhos do nosso Criador e Deus. Nós não vamos atingir isso. Por mais que você se esforce a querer fazer o bem, certo? Mostrar amor um para o outro, sempre você vai falhar e vai ser julgado, porque a justiça de Jeová não permitirá isso. A perfeição dele não permitirá isso. Ah, mas terão pessoas que vão julgar com ele na terra, nos céus, tal. Gente, olha, para vocês entenderem
o que houve entre o céu e a terra, entre o bem e o mal, vocês têm que ir mais além. Não podem ficar simplesmente na Bíblia. Tem que se aprofundar mais na história, certo? Muito mais na história da existência da humanidade. É o que eu sugiro a vocês. E isso compromete vocês a ir muito mais. Vocês acham que vocês só têm que conhecer a Deus? É isso? Só a existência do nosso Criador e Deus. É isso que vocês têm que conhecer? Só a existência do que há lá no mundo? Só essa existência que vocês têm que acreditar? É isso que nós devemos? Não, nós devemos conhecer quem foi Satanás, quem foi os demônios e por que eles fazem o mal, por que eles causam o mal. Porque Jeová lá no passado era um Deus terrível, certo? Ruim aos olhos de muitas outras nações. Porque ele abençoava uma nação e não o mundo ou as pessoas em volta, devido ao seu propósito, o seu plano para com a terra. Tudo isso são perguntas que vocês têm que pesquisar. Isso vai ajudar vocês a ser uma pessoa melhor espiritualmente, a entenderem que essa desassociação das testemunhas de Jeová não significa absolutamente nada. Nada na sua relação com Deus, certo? Certo? Entre Deus e você e a terra. Isso é um julgamento humano, isso é uma precipitação dos líderes religiosos deles. É exatamente o que ele quer, ou seja, o que Deus imagina que você está fazendo que é certo, é exatamente o que Satanás, no caso, ama, gosta, perfeitamente para ele, muito agradável para ele, porque se isso tivesse sentido, para Jeová, essa disciplina tivesse sentido, quando uma pessoa era desassociada, ela não ficava exposta ao mundo ao qual eles falam que os seus servos não devem fazer parte, certo? Eles imaginam que vocês perdem uma proteção, mas é nessa ilusão que muitos outros conhecem o que eu estou querendo dizer, o mundo espiritual, a essência da vida, e eles são libertos desse tipo de ensinamento, certo? Se esse mal desse Deus, Jeová, é expulsar, causar dano entre filhos e filhas, certo? Pais e mães, vós com os netos, netos com as vós, essa é o desejo dele? Você acha que isso é o desejo de Deus para com a humanidade? Pesquise isso também, fica aí então para vocês se aprofundarem mais, certo? Fiquem tranquilos com esse papo de desassociação, de expulsão, porque isso é coisa de homens. Se os membros da Testemunha de Jeová não querem falar com você, ó, tranquilo, tranquilo. Você precisa focar, respirar e ver que tem pessoas que você pode se conhecer, se aproximar, que vão te ajudar, certo? A se livrar desse fardo, que é um fardo que a própria organização da Testemunha de Jeová leva muitos ao suicídio, certo? Devido ao desprezo, ao desgosto. Muitos, certo? Eu conheço aqui muitos, vou falar uma coisa para vocês, eu conheço várias famílias aqui, de colegas que era colega Testemunho de Jeová, filhos de Testemunho de Jeová com o pai ancião, irmãos de colegas aqui, não foi um, dois, três, vários que perderam a vida, certo? Vários que perderam a vida de forma horrível, tiraram a sua vida devido ao quê? Ao desprezo de Jeová, ao desprezo desse Criador que a Testemunha de Jeová ensina, a isso que eles levam. É isso que a Testemunha de Jeová causa, não é? É isso que Jeová causa? Leva. Então, se nós tivermos de ser julgado, Jeová deveria ser julgado também nos seus erros, na sua precipitação, ou os seus líderes, ou os líderes que dizem que são da religião verdadeira aqui na terra. Eles, a culpa de sangue desses crianças inocentes que se suicidaram, muitas outras, não só aqui que eu conheço, cairá, ou tem que cair sobre esses líderes das Testemunhas de Jeová, ou sobre o próprio Jeová. Para Jeová, uma culpa de sangue é de menos, porque se vocês for pegar o Velho Testamento e as batalhas que tinha lá, que ele não tinha piedade, certo? É horrível. Esse, né? Você só conhece o Deus bondoso quando ele fazia provisão.
Porque se vocês pegar a Bíblia e ver como os israelitas faziam os rituais deles, como eles eram abençoados, e hoje outros grupos religiosos que fazem esses mesmos rituais, que era do Antigo Testamento, eles não são considerados como cristãos, eles não são considerados como evangélicos, certo? São considerados como uma outra forma de religião, muito além do que vocês imaginam. E eles fazem os mesmos rituais, certo? Que os israelitas faziam no passado, ao qual os cristãos atuais não fazem. Enfim, é um Novo Testamento que ele passou, o Velho Testamento passou, não importa, certo? Mas eles fazem como os israelitas faziam no passado, a forma de adoração deles. Então, esse sangue derramado, esses suicídios, certo? Então tem que se cair sobre alguém. Ou cairia sobre os líderes da Testemunha de Jeová ou o próprio Jeová. Esse mal entendimento, esses desacordos, essas desavenças entre filhos e filhas, mães e pais, avós e netos e assim por diante, cairá sobre quem então? Essa revolta, essa dor que muitos filhos e filhas sofrem. Sobre quem? Sobre o próprio Jeová, que diz que é um Deus amoroso, que é um Deus perdoso. Por isso que eu falei, pessoal, que Deus não é perfeito, ou o amor não é perfeito, porque se nós entrarmos numa linha de raciocínio profunda, lógica, vocês vão ver que há falhas sim, da forma que Jeová conduziu o povo dele no passado e que Jesus conduz hoje mediante a doutrina da Testemunha de Jeová, que é guiada por líderes religiosos, homens, certo? Então fica aí essas observações, que nós venhamos a nos aprofundar mais, que vocês se libertem dessa culpa, que vocês se libertem de imaginar que vocês não vão ter uma vida, certo? Aproveitem tudo da melhor forma possível, porque se você estiver de ser julgado, como eu já falei em outros vídeos, pelos desejos, pelos prazeres, pelas emoções, pelas buscas, pelo conhecimento, pela sabedoria, certo? Essa culpa deveria cair sobre o próprio Criador, porque você reflete tudo isso dele, certo? E uma das coisas que eu já falei em outros vídeos também, principalmente você ter conhecimento do lado espiritual, a sabedoria humana, a sabedoria do universo, certo? A ligação entre o céu e a terra, todo esse conhecimento, toda essa informação, quem proíbe isso são o grupo das Testemunhas de Jeová, que não quer que você tenha acesso, certo? A tudo que existe no céu e na terra, certo? Jeová era um Deus que lá na nação de Israel amava, fazia com que o povo dele lá no passado amasse, certo? O ouro e a prata, certo? Não tinha miséria com aquela nação, não tinha miséria, aquele povo não passava dificuldade não, ele fazia as provisões de riquezas, de fartura. Hoje os cristãos ou os evangélicos no mundo afora vivem mendigando, vivem implorando dízimo, vivem implorando que você dê o que você não tem, certo? Para sustentar, pagar a igreja e tal, e muitos deles vivem aí na pobreza, subjugado. Cadê o Deus da fartura, o Deus da riqueza? O Deus que ama a prata e o ouro, ao qual promete que muitos evangélicos pregam aí, que vão morar em casas, ruas de ouro. Onde que está esse ouro, essa prata? Será que é isso que Deus quer? Que você pague aqui, se sacrifique aqui, seja humilhado aqui perante os demônios, Satanás, todas as outras criaturas espirituais aqui na terra? É isso? Não. Deus quer que você seja vitorioso, que mostre que você é uma pessoa íntegra a Ele, que você vive, faz a vontade dEle, você prospera. Era isso que deveria ser, não é? Não é essa forma que Ele queria que fosse? Então por que o mundo está indo de mal a pior? Porque o mundo é de Satanás, porque é dos demônios, né? De Lúcifer que comanda tudo, certo? E aí? Se é Ele que comanda tudo, então, quem está por trás então do grupo religioso das Testemunhas de Jeová? É Jeová mesmo, a sua força toda poderosa, o Espírito Santo que está por trás? Que sempre promete algo para os seus servos, para os seus seguidores ali e nunca cumpre? Sempre há datas erradas e não se coincide? Pense nisso, gente. Deixa de ser tolos, certo? Busque tudo que é bom e melhor que há na terra. Foi o que Jeová prometeu. Foi o que o Criador nos deu. Que Ele falou que a terra é herança de quem? Dos humanos. A terra é nossa herança. Ele deu isso para nós. A terra é nossa, certo?
Ele deu a terra para os filhos da humanidade. Nós podemos usufruir tudo que tem nela, certo? Embora os homens sejam do jeito que são, mas nós devemos usufruir tudo que é bom e do melhor. Nós temos que buscar isso. Nós temos que reivindicar os nossos direitos, certo? Se esse Criador dos céus e da terra não te dá isso, porque tem alguma coisa errada. Ou é na forma da sua adoração, é na forma que você quer agradar Ele, certo? Alguma coisa nós temos que ver em nós também. Eu não estou falando isso só do povo, não, de mim também. Eu tenho que rever isso, a minha forma de adoração, que agrada a Ele. Certo, pessoal? Eu queria me expressar aí dessa forma, mas no sentido que vocês reflitam no que eu estou falando e busquem entender que existem coisas maiores que simplesmente a Bíblia. Existem assuntos mais pendentes ainda. Muito obrigado.